Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com o Empreendedor. Estou aqui, voltando aqui com o diácono Rafael Rocha e batermos um papo e falarmos um pouquinho de coisas que o dinheiro não compra e é importante para as pessoas. Bom dia, diácono. Bom dia, Paulo Albuquerque. Quero agradecer a acolhida, tanto do Paulo Albuquerque como de toda a equipe, aqui o Diário com o Empreendedor. O diácono Rafael Rocha, sabemos que o empreendedorismo ele prevalece em qualquer área, em qualquer segmento, em qualquer profissão, que seja religiosa, política, empresarial ou pessoal. Na sua visão ótica, avaliando essa visão empreendedora, no seu ponto de vista, um líder religioso com a visão empreendedora, ele pode contribuir melhor para construir grandeza na comunidade, já que o sinônimo de empreender é cuidar bem das pessoas? Sim, a igreja ela lida com, claro, uma realidade espiritual que ninguém pode ver, mas a própria igreja ela é considerada como um sacramento, ou seja, e o sacramento é sempre, ele remete a uma realidade que ninguém vê, mas a igreja a gente pode ver. Nós vemos, por exemplo, o Papa. Quando a gente olha para o Papa, a gente lembra da igreja. Quando a gente olha para o bispo, a gente lembra da igreja. Quando a gente vê o padre, né, o padre aqui da paróquia, a gente lembra da igreja. Quando a gente vê um diácono, também a gente lembra da igreja. Mas, então, quando a gente fala, né, desse empreendedorismo, então primeiro a gente tem que lembrar dessa realidade, a realidade espiritual. Então a gente fala em empreender, né, e você tem esse conceito, né, Paulo Albuquerque, de cuidar das pessoas. Então justamente a igreja ela tem essa missão também, de cuidar das pessoas, de zelar pela sua salvação, de zelar pela sua alma, nós falamos. Mas como é que a gente pode expressar bem o zelo, né, dessa alma, se não é o contato com as pessoas? Então, a igreja ela pode muito bem desenvolver a caridade, né, que essa questão social, ela reflete muito aquilo que nós guardamos no coração, né? A igreja ela pode também, pela sua liderança, né, e pela sua toda a credibilidade que ela tem, organizar mutirões para ajudar pessoas que necessitam, seja alguém que precisa até reformar sua casa, ou alguém que precisa, né, de um apoio para ir ao médico, para desenvolver assim alguma ação em seu benefício. Então a igreja ela empreende quando ela cuida das pessoas, quando ela favorece um entendimento de que a gente deve também cuidar dos outros, não somente o padre, mas também os fiéis de modo geral. Nesse sentido, eu particularmente, né, uma questão assim muito devocional, tenho muita referência ao Padre Cícero. Então, eu fui visitar Juazeiro, então fiquei assim, né, de modo assim muito espantado, porque às vezes a gente só conhece uma parte, né, quando a gente está distante, só nos é apresentada uma parte daquilo que as pessoas fazem. Mas quando eu fui a Juazeiro, aí vi que Padre Cícero orientava as pessoas a respeito da ecologia, do cuidado, né, da natureza. A própria proximidade do Padre Cícero com as pessoas, né? O zelo, o ato de rezar junto com as pessoas, né? Que ele fazia muito isso. E outras situações, então assim, a gente percebe como a igreja e como alguém, um ministro da igreja pode favorecer o desenvolvimento de uma cidade. Juazeiro era uma vila pequena e hoje Juazeiro é bem maior, por exemplo, do que a vizinha Crato, né? Então a gente percebe como alguém da igreja pode ser um empreendedor, pode desenvolver um local, não só no âmbito espiritual, claro que a partir do âmbito espiritual, mas pode ultrapassar o âmbito espiritual, né? Então toda a realidade ao redor pode ser mudada e transformada. Ô diácono, no meu ver, com minha pouca experiência e conhecimento na área religiosa, né, apesar que meu pai ele foi dirigente da Igreja Católica por quase 50 anos. Ele era analfabeto, ele aprendeu a falar, a ler com minha mãe quando ele casou. Mas aí ele se envolveu com a igreja e aí a mamãe foi ensinando ele a ler a Bíblia e aí realmente ele se tornou um estudioso da Bíblia. E eu vendo os ensinamentos dele, né, ele sempre nos ensinava muita coisa interessante, coisas religiosas, e eu
pude entender, né, analisando assim com meus botões, que nem diz a minha avó, que Deus, quando criou o mundo, ele criou um empreendimento, né? O maior empreendimento, né, é a Terra, é o mundo. Criou a Lua, criou o Sol, então tudo muito perfeito. E quando ele botou o homem na Terra, que diz lá a Bíblia que o homem é o semelhante de Deus, então ele deu a esse homem um dos maiores empreendimentos, que é a vida, né? E aí para que esse homem possa cuidar dele mesmo, né? E cuidar de tudo que está ao seu redor, da natureza, da família, dos pais, dos filhos, dos colaboradores, né? Dos clientes, enfim, cuidar de tudo. Mas os grandes empreendedores, os megas empreendedores aí nesse universo, eles pregam que para cuidar bem do empreendimento, né? Ou que seja um empreendimento que é a própria vida, um empreendimento espiritual, público, eles sempre comentam que é necessário clareza na mente, no espírito e no coração. É necessário que o empreendedor, que a pessoa, né, que todas as pessoas, Deus já nos deu a capacidade de empreender. Que o primeiro empreendimento deu logo a vida, para cuidar da sua vida. Então, é necessário clareza. Todo dia fazer uma análise para que esse empreendimento ele seja um sucesso. De onde veio, aonde está e aonde quer chegar. Você como diácono, uma experiência religiosa, né? Já aí caminhando aí para padre. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa visão empreendedora, essa visão que eu relatei sobre. Comente um pouco. Nós, no nosso meio de seminaristas, né, a gente diz que Deus ele busca nos lugares mais longes os seus, né? Então, assim, de onde eu vim, na verdade, eu até assemelho a minha caminhada àquele trecho do Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 9, que Jesus chama Levi. Levi era uma pessoa que ficava no seu lugar, né, trabalhando, cobrando imposto, né? E ali ele vivia a sua vida, ali era o sentido da sua vida. Mas depois do encontro com Jesus, né, tudo mudou. Então, eu tinha as minhas atividades, né, que gostava de fazer, estudava, né, enfim, gostava de estar com a família, gostava de estar em casa, lendo, gostava muito de ler. Então, o Senhor, ele chama, né, ele nos chama, e ele nos chama, você falou de clareza, porque a própria caminhada cristã, a gente necessita saber, ter assim, a consciência de tudo aquilo que nós temos aqui dentro. Então nós precisamos, a igreja sempre pede a gente para fazer, por exemplo, o exame de consciência a cada final do dia, para a gente poder saber realmente quem é que nós somos, que sentimentos estamos cultivando, que pensamentos estamos nutrindo, né? Então, e a partir disso é que a gente pode dar assim uma guinada na vida, uma mudada na vida. Então, eu vim de uma realidade assim, eu era adolescente, né, que apenas queria estudar, enfim, ser professor, né, e tudo mais, e alguma outra atividade relacionada na escola, né, como eu falei, gostava de secretaria de escola e tudo, já trabalhei com isso, né. Então, eu saí dessa realidade para cuidar das coisas de Deus. Então, pode ser que alguém queira ser uma resposta assim, não, você quer ser padre onde? Isso eu não posso dizer, onde quero chegar. Eu só quero ser fiel, eu só quero ser alguém, um ministro da igreja, eu só quero procurar ser, porque isso é muito difícil, né? Alguém que se pareça um pouco com Cristo, é isso que eu quero, né? Então eu estou na caminhada, né? Mas quero apenas me parecer um pouco mais com Jesus Cristo. Para isso é necessário um trabalho de conversão cotidiano, né? Você falou de clareza e mais uma vez eu repito, né? Quer dizer, eu preciso saber aquilo que eu estou nutrindo, né, os meus pensamentos. Porque onde eu quero chegar é justamente isso. É ser alguém que se pareça um pouco mais com Jesus Cristo. Então é isso que eu quero, né? É esse o meu empreendimento, que hoje em dia eu toco para frente. É muito interessante isso que você comentou, de todo dia se avaliar. É isso que no mundo empresarial é assim. Na nossa vida profissional é assim, na nossa vida pessoal é assim, independente que seja na igreja religiosa. Eu acredito que na vida conjugal também é assim.
Então, como filho, como pai, como pessoa, é assim. Que a minha avó, ela me dizia, a velha, ela morreu já faz quase 40 anos, era analfabeta, com quase 100 anos, mas uma velha muito sábia. Até hoje eu fico pensando, meu Deus do céu, como ela era sábia. Porque quando eu era criança, ela me falava coisa que eu não entendia, que eu vim entender depois dos 62 anos. E ela dizia assim, meu filho, tudo na vida precisa ser medido, ser avaliado. Porque nada que não é medido e nem avaliado, e nem, ou seja, medido e nem pesado, não pode ser avaliado. Então, isso, essa coisa de todo dia fazer uma reflexão, isso é muito importante. É sobre isso que a pergunta, de onde vim, aonde estou, aonde eu quero chegar. E quando a gente faz essa avaliação, isso, na hora dos vendavais, que todos nós temos vários desafios durante o dia, durante o ano, durante a semana, a gente fica mais forte, porque a gente já sabe o que a gente quer. Então isso dá uma certa estabilidade. Ô Diácono, eu gostaria que você comentasse um pouco o Diário para o Empreendedor, uma rede social que tem missão, visão e valores, onde o nosso objetivo é promover pessoas, promover negócio, fazer com que as pessoas desenvolvam conhecimento, evoluindo a sua mente para um outro nível, para que realmente as coisas possam facilitar. Porque a minha avó, ela dizia outra coisa muito sábia, que eu dizia, meu filho, o grande desafio do século para as pessoas não é mais o que eles não sabem. É o que eles sabem que causam desafio, que causam barreira. As pessoas vão chegar uma hora que vão saber muito, e isso vai causar dificuldade. Então ela disse que o sucesso no século XXI as pessoas precisam ir atrás do que eles não sabem. Porque o segredo está no que não sabe. Porque se eles soubessem, se nós soubéssemos, a gente já tinha chegado aonde a gente queria chegar. Agora, avaliando essa visão do Diário com o Empreendedor, esse trabalho que a gente faz de promover negócio, promover pessoas, elevando o nível de conhecimento, desenvolvendo líderes, eu gostaria que você comentasse um pouco. Nós, por exemplo, nós que estamos envolvidos na igreja, com a missão da igreja, nós também precisamos ter essa consciência que eu lhe falei, né? Quer dizer, onde é que eu quero chegar? Mas para isso a gente precisa fazer uma reflexão, né, a respeito do propósito. E todo propósito tem um processo, né? Então, quer dizer, eu quero ser uma pessoa mais doada na igreja, né? Eu disse, então eu preciso de um processo. Certamente vocês, né? E é muito louvável a postura de vocês quando vocês desenvolvem uma educação, quer dizer, oferecem, né? Oferecem, pelo conteúdo de vocês, que já consultei, assim, oferecem caminhos para o desenvolvimento, né, de processos que leve as pessoas, os empreendedores, né, a chegar a um propósito, né? Um propósito não só assim de lucro, mas de oferecer uma experiência, porque é isso que cativa, né, as pessoas, né? Experiências. Na própria igreja é isso, né? Quer dizer, é uma experiência, participa de uma missa, você tem uma experiência boa. Você a própria experiência, né, de você trazer aqui aquelas pessoas que eu já vi no seu perfil, né, para esse bate-papo aqui. Então, é isso que ajuda, né? Essa educação empreendedora deve levar a isso, a ter essa experiência, né, que faça com que as pessoas retornem, porque é isso que colabora para as relações, né, para que as pessoas se encontrem cada vez mais. Diácono Rafael Rocha, queria passar o dia aqui conversando com você, realmente muita informação, muito conhecimento, muito aprendizado me trouxe, mas o tempo estourou e eu só tenho que dizer para o Diácono Rafael Rocha, gratidão, 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 gratidão pela oportunidade. Tá certo, também agradeço também a acolhida e esse bate-papo muito bom, muito proveitoso. E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração, na tua vida, e sucesso para nós.